Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, verso de número 3. Observe o que está escrito no texto, que diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar. É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Verso 6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Demos um salto para o verso de número 12, por favor. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Vire para alguém e diga: é um desafio falar de coisas celestiais. Vire para uma outra pessoa e diga: nem todos estão prontos para falar de coisas celestiais. Alguns meses atrás, as minhas duas filhas, a Mariana e a Ana Júlia, me abordaram e perguntaram: pai, por que tais pastores, um grupo de pastores, apenas abordam este livro e estes textos? Cada pergunta que essas crianças fazem para nós, não é verdade? E elas falam: pai, por que alguns pastores sempre abordam estes livros e estes textos? E eu creio que o verso de número 12 responde muito para nós. É difícil falar de coisas espirituais com pessoas que somente querem ouvir de coisas terrenas. Mas Deus de alguma forma achou graça nessa igreja, que nos tem permitido falar de coisas espirituais. Vire para quem está perto de você e diga: eu sei que você tem problemas terrenos, mas Deus quer falar de coisas espirituais. Bate no ombro de quem está na frente e cochicha no ouvido dele. Geralmente, quem aprende os segredos espirituais resolve os problemas terrenos. Nem sempre é fácil para um pastor como eu pregar sobre coisas espirituais, porque em geral multidões querem ouvir sobre coisas terrenas. Muitas vezes eu chego numa conferência, muitas vezes eu chego em um lugar onde existe um grande número de pastores, e às vezes eu estou lá no meio do cartaz, eu olho aquela turma de gente que vai pregar, e eu pergunto: Jesus, o que eu estou fazendo no meio dessa gente? Porque muitas vezes são homens que têm palavras que tocam a vida das pessoas de uma maneira, e eu digo assim: e aí? Eu não consigo extrair do auditório aquele movimento todo. Mas eu sei de uma coisa: Deus quer falar ao seu espírito nesta noite. E eu te digo que está repetido em Apocalipse, vai ouvindo aí, vai deixando entrar dentro de você: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça.
Quando a gente olha o texto de Jesus conversando com Nicodemos, a gente vai perceber que Jesus está revelando a ele a existência de duas naturezas. Quantas naturezas? Duas naturezas. Jesus está falando de uma natureza terrena e de uma natureza espiritual, de uma natureza humana e de uma natureza celestial. Ele diz assim: é necessário nascer de novo. Mas o homem com a mente terrena pensa em renascer. O que ele está pensando? Nascer de novo como homem. Jesus diz: não, você está pensando errado. Não é renascer, é nascer uma outra vez de jeito diferente. Escute, a gente está construindo um pensamento juntos. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos devagarinho. O que ele está dizendo para mim e para você? Não é começar a mesma vida de novo, mas é encerrar a vida que você viveu até aqui na carne, para começar agora uma vida no Espírito. Ouça o que eu vou lhe dizer. Eu estou jogando algumas sementes, eu quero provocar você. Posso ouvir um amém? Então o que ele está dizendo? Não é voltar para o ventre e renascer. Ele está dizendo, é um novo nascimento a partir de uma nova natureza. Diga comigo: novo nascimento gerando uma nova natureza. Ele falou: existe uma natureza da carne e existe uma natureza do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É possível que você frequente em qualquer lugar ou acesse os vídeos de palestras espiritualizadas que ajudem você a melhorar sua vida. Algumas pessoas fazem palestras espiritualizadas que ajudam as pessoas a melhorar de vida, e de fato melhoram. E de fato são ajudadas, eles melhoram nos negócios, eles melhoram no relacionamento familiar, eles melhoram na sua performance. Mas o que eu quero te dizer é que Deus não quer que você melhore, Deus quer que você tenha uma outra vida. Deus não quer que você se aperfeiçoe na vida que vive, mas Deus quer que você encerre a vida que tem vivido, para começar uma nova vida, sobre uma nova natureza. Quantos podem dizer amém? Olha o que Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, natureza humana. O que é nascido do Espírito é Espírito, natureza espiritual, celestial. Deus está me chamando e te chamando para começar uma vida nova, não baseada nos parâmetros da carne, mas baseada na obra do Espírito. Levante a sua mão e repita comigo: o nosso tema desta noite será menos Adão, mais Jesus. De novo, mais uma vez: menos Adão, mais Jesus. Ele está dizendo para nós: existem duas naturezas. Uma natureza herdada de Adão, uma natureza que vem do pai dos homens naturais, que é Adão. Essa é a natureza carnal. O que é nascido da carne é carne. Mas ele diz: existe um segundo Adão, um novo progenitor de espécie. O seu nome é Jesus, e quem nasce dele, nasce do Espírito. Eu vim te dizer, o novo nascimento é uma realidade aplicada na vida do crente, para que ele não ande mais na natureza da carne, mas na natureza do Espírito. Alguém pode dar um aplauso bem forte ao Senhor neste lugar? Segure na mão de alguém e diga: é preciso separar as duas naturezas. Venha comigo para Gálatas capítulo de número 5, vamos observar o texto, ele vai nos dar algumas bases. Vamos lá, leia comigo, vamos lá. Gálatas 5, verso 16, está na tela, põe aí. Quase deu certo, hein? Por isso digo: vivam, e de modo nenhum verso 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito,
e o espírito, que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 24. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Diga comigo: duas naturezas. Olhe para mim rapidamente, você precisa entender isso. Existe uma natureza que nos foi herdada de Adão. Por meio de Adão, todos pecamos. O bebê mais novo aqui, sendo amamentado pelo seio de sua mãe, aquela criança nasceu com a herança de Adão, ou seja, marcada pelo pecado. A Bíblia diz: todos pecaram. A Bíblia diz: todos pecaram. Essa é uma lei espiritual que nós precisamos compreender e relembrar. Todos pecaram. Por natureza, por causa do pecado, fomos feitos inimigos de Deus, separados de Deus por causa do pecado. Assim nasce todo ser humano com uma natureza, a natureza do pecado, a natureza de Adão. Então a Bíblia envia para nós o relato de Jesus, que vem para ser o que ela chama de o último Adão, um novo Adão. Assim como Adão começou uma espécie, Jesus também começa uma nova espécie. Assim como todos nascem com a herança de Adão, pela fé, todos que nascem de novo, nascem com a herança do Cristo. É por isso que não é uma vida melhorada, é por isso que é uma vida nova, completamente nova. Levante a sua mão e diga: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e agora, em minha vida, tudo é novo. Vamos deixar isso um pouco mais claro. 1 Coríntios capítulo de número 15. Marque isso na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo de número 15, verso de número 21. A Bíblia vai começar a separar Adão e Cristo e nos dizer qual herança você vai seguir. Visto que a morte veio por meio de um só homem. Um homem errou, todos os homens erraram. Também, da mesma forma, a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Um trouxe a morte, outro trouxe a vida. Adão nos fez herdar a morte, Cristo nos fez herdar a vida. Ai, pastor, fala das coisas da terra. Vou falar das coisas espirituais.
você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem uma nova natureza na presença de Deus. Você já não é mais o mesmo, pois agora você está sendo forjado, formado, tratado, instruído, organizado como um filho bendito do Deus vivo. E você vai sair daqui mais parecido com o seu Pai. Ainda 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 45, a sequência até o verso 50 vai nos ajudar bastante. 15, 45, olha o texto: assim está escrito. Olha aquilo que eu estou dizendo: Adão e Jesus sendo separados como cabeças de novas formações. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aleluia. Verso 46: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Primeiro o natural, o primeiro Adão. Depois o espiritual, o último Adão. O primeiro nos deu vida biológica. O segundo nos fez um espírito vivo. Você é um espírito vivo através de Jesus. O seu espírito estava morto no pecado, mas em Cristo Jesus você recebeu vida no Espírito. Aleluia! Levante a mão e diga: eu recebi vida no Espírito. É maravilhoso isso. Olha a separação, verso de número 48. Põe para mim, põe para mim. Não, volta o 47, perdão, pensei que eu já tinha lido. Volta o 47. Vamos lá. O primeiro homem era do... O segundo homem era do... Ele está dizendo, tem uma referência ao primeiro Adão do pó da terra, mas tem uma outra referência, o último Adão, que é vindo do céu. Deus está criando uma natureza eterna em você. Sabe por quê? Porque por mais que você possa viver com saúde, os teus anos na terra não passarão de 120. Mas, meus amados, a eternidade é 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120 vezes 120. Pois Deus está te preparando para a melhor fase, maior fase da tua jornada, que não é aqui. Deus está preparando você para uma vida eterna, para uma vida espiritual. Existe uma natureza que precisa ser vencida dentro de você, e essa é a natureza de Adão. Quantos podem dizer amém? Diga: eu preciso vencer a natureza de Adão. Verso de número 48: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. A proposta é ser naturalmente parecido com Jesus. Deixe-me explicar. Olhe para mim. A gente recebe por DNA, a gente recebe pelo nascimento a herança biológica. Às vezes eu me olho no espelho, me olho numa foto e falo assim: estou virando meu pai. Porque eu começo a ver e falo assim: mas meu pai sorri desse jeito, e meu pai olha desse jeito. Às vezes eu dou uma risada e falo: meu pai está rindo desse jeito. Eu estou me tornando meu pai, porque existe uma herança biológica. Contava minha falecida avó Paulina, que quando eu nasci, ela olhou e disse assim: é igual o Valdir, só que mais bonito. Ele não superou isso até hoje. A própria mãe: é igual o Valdir, só que mais bonito. Até hoje ele tem uns tiques com isso, e eu provoco. Deve estar assistindo agora, lá em Bertioga, e remoendo. A maior alegria dele é quando as pessoas falam que ele parece comigo. Porque quem vê um, vê o outro. Quando eu estava começando a cercar a pastora, criando a estratégia
de conquista, como Jericó, a gente vai dando voltas. A gente vai dando voltas. Eu estava começando a dar voltas para a conquista da minha Jericó. E aí a gente estava numa vigília, meu pai também foi na vigília. E no ambiente pouco antes da vigília começar, meu pai passou por ela. Eles nunca haviam se visto, nunca haviam se falado, eu não sabia quem era, não tínhamos redes sociais, essas coisas. E a hora que ele passou, ela falou assim: é o pai do Júlio. Porque a natureza humana, a natureza carnal, ela é passada, e a semelhança compartilhada. Da mesma forma, os que nasceram de novo, a imagem do Cristo, se tornarão semelhantes a Ele, pois essa mesma natureza gerada no Espírito quer formar novos homens e novas mulheres na semelhança do Criador. E o que nós precisamos nesses dias é começar a viver assim, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, de maneira que Ele seja o primeiro de muitos irmãos. Levante a sua mão e diga: eu estou me tornando, pela fé, eu estou me tornando cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero que você seja mais rico, eu quero que você seja mais saudável, eu quero que você seja mais esperto, eu quero que você seja melhor marido, eu quero que você tenha uma vida mais equilibrada, eu quero que você seja melhor pai, mas eu não abro mão de que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Eu não abro mão de que você seja cada dia transformado de glória em glória na mesma imagem do Filho de Deus. Diga comigo: transformado de experiência em experiência, de fé em fé, de glória em glória, na imagem do Filho de Deus. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Você vai ser mais parecido com Jesus, mais parecido com Jesus na fala, mais parecido com Jesus na postura, mais parecido com Jesus no trato com o outro. Levante a sua mão e diga: mais parecido com Jesus no falar, mais parecido com Jesus na postura, mais parecido com Jesus no trato com o próximo. Alguém pode dar glória a Deus? Quem é o primeiro Adão? O primeiro Adão é aquele que foi governado pelos desejos. Quem é o primeiro Adão? É aquele que perdeu sua posição porque foi governado pelas vontades. A natureza carnal é dominada por vontades. E eu vim te dizer que hoje muitas pessoas estão sendo aprisionadas por seus desejos, mas pelo sangue de Jesus o governo dos desejos está sendo quebrado. Você não será mais guiado pela carne, mas será guiado pelo Espírito Santo. A natureza carnal, a natureza animal, a natureza humana é conduzida por desejos e instintos, mas eu quero te dizer: você não é mais assim. Você não é mais governado por uma natureza carnal, natural, mas é dirigido por uma natureza espiritual, santa, na presença de Jesus. Tem gente que reage por instinto, tem gente que é como um animal, bateu, levou, parece um bicho no cio. Pegou pesado? Porque muitas vezes é a vontade e o seguir das vontades desenfreadas que não estão permitindo que as pessoas vivam plenamente a vontade de Cristo, porque continuam alimentando sua carne com seus desejos. E eu vim liberar uma palavra que hoje você não está mais no trilho de Adão para se render aos desejos, mas foi transferido para o trilho da nova vida em Cristo Jesus, onde você não vive mais por vontade, mas vive por propósito. Alguém comigo aqui agora?
Eu disse para vocês, alguns não estão prontos para falar sobre coisas espirituais, falando de coisas terrenas não compreendem, quanto mais se a gente falar de coisas espirituais. Mas eu quero insistir, porque eu creio que Deus tem um remanescente aqui para ser transformado à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus. O primeiro Adão foi governado pelos olhos, não apenas pela vontade, mas pelos olhares. Ele e sua esposa Eva olharam o fruto, e a Bíblia diz que vendo o fruto, viram que era desejoso. A cobiça começa pelos olhos, diz a Bíblia. Cuidado, olhinho com o que vê. A maioria de nós somos abastecidos todos os dias com centenas, talvez até milhares de imagens. É possível que alguns dos senhores aqui presentes tenham visto em um único dia mais imagens do que os seus avós viram a vida toda. Somos a geração mais bem servida de imagem e de informação. Porém, que tipo de imagem e de informação estamos consumindo? Porque os nossos olhares criam desejos, e os nossos desejos tendem a governar a nossa carne. O que muito você assiste inclina a sua vida. Alguém comigo aqui hoje? Foi assim nos dias de Noé, quando os filhos de Deus olharam as filhas dos homens e as cobiçaram e criaram uma raça deformada no seu caráter. Foi assim nos dias de Sansão, que sendo uma potência com um dom poderoso do Espírito, passou seus olhos sobre as filhas dos filisteus e se perdeu. É assim com muita gente que é seduzida pelo olhar, mas eu vim te dizer, o Senhor lava os teus olhos. Fiz, diz Jó, uma aliança com os meus olhos, como poderei colocá-lo no que não presta? Os olhos são a janela da alma. Se os teus olhos forem maus, diz a Bíblia, todo o teu corpo será de trevas, mas se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será de luz. Vontades e olhares tem atado e amarrado a vida de muitos homens e de muitas mulheres, mas eu vim orar aqui agora, e crendo em Deus, que o Senhor está te libertando, te transformando. Levante a sua mão e diga: não ando por vista, eu ando por fé. De novo, eu não ando por vista, eu ando por fé. Quantos podem dizer amém aqui neste lugar? Ouça o que eu vou lhe dizer agora. O Senhor foi tentado pelo diabo nas suas necessidades. O Senhor foi tentado pelo diabo no seu momento de necessidade e fraqueza. A Bíblia diz que quando Jesus teve fome, não antes, quando Jesus teve fome, na sua necessidade, o diabo se aproxima. Mas para cada desafio que a vida carnal nos trouxer, existe um está escrito para confessar. Escreva isso: para cada desafio que a vida carnal nos trouxer, existe um está escrito para confessar. Se houver uma necessidade, está escrito: Ele é meu pastor e nada me faltará. Se houver uma enfermidade, está escrito: é Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Se houver um desafio no casamento, existe um está escrito: o que Deus uniu não separe o homem. Se houver uma dificuldade com os filhos, existe o está escrito: bendito é o fruto do teu ventre, os teus filhos serão como a planta de oliveira ao redor da tua mesa. Sempre haverá um está escrito. Quando a vida nos desafiar, não ande pela vista, ande pela
Eu sinto Deus renovando a natureza do Espírito da igreja. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. A natureza da carne está sendo vencida na exposição da palavra de Deus e no poder do Espírito Santo entre nós. Quantos podem dizer amém? Amém. Romanos capítulo de número 3, verso de número 23. Você precisa disso comigo. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas olha o 24, é a nossa esperança. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Notícia 1 para todo homem: todos são pecadores. Notícia 2 para todo homem: pela obra redentora de Cristo, através da graça, fomos todos resgatados e não estamos mais sujeitos ao governo do pecado. O que significa não estar mais sujeito ao governo do pecado? Significa que agora você tem autoridade para dizer não ao pecado. Significa que agora você tem autoridade para rejeitar o governo do pecado em sua vida e não se render mais a ele. Deus está te revestido de um poder para dizer não ao pecado, desde que você comece a alimentar a sua natureza espiritual, mais do que alimenta a sua natureza carnal. Levante a sua mão e diga: eu preciso matar a natureza humana, alimentando a natureza espiritual. Eu preciso me livrar da herança de Adão para receber a herança do Cristo em mim. Alguém pode dar glória a Deus e dizer: eu preciso desta nova natureza? É preciso viver uma natureza espiritual renovadora. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem celebrar ao Senhor neste lugar? Não, pastor, é porque eu tenho um sangue espanhol, por isso que eu sou esquentado. Achei que tinha o sangue de Cristo, varão. Não, pastor, é porque eu sou mulher pernambucana, só sabe, meu sangue. Na Maria Bonita. Eu achei que era o sangue do Cordeiro. Chega de alimentar a natureza humana e comece a alimentar a natureza espiritual. Imponha ao seu corpo e imponha a si mesmo uma dieta espiritual de adoração, celebração, oração, leitura das Escrituras, comunhão, devoção, e você vai perceber que pronto, a carne se enfraquece e o espírito se fortalece. O problema é que você se alimenta no domingo e passa uma semana inteira sendo nutrido pelas séries, pelos vídeos, pelas novelas, pelas conversas, pelas músicas, e aí domingo que vem você dá de novo um pedacinho de pão para sua alma. Que eu quero te dizer: todos os dias se alimente da palavra, se alimente da oração, se alimente da comunhão, se alimente da devoção, se alimente. Existem duas naturezas dentro de você brigando. Qual delas vai vencer? Existem duas naturezas disputando você por dentro. Qual delas vai vencer? Eu te digo: aquela que for melhor alimentada.
É como dois homens que têm dois cachorros, um cachorro preto e um cachorro branco. Os dois cachorros vão brigar, e esse homem tem, qual vai ganhar? Aquele que for melhor. É a natureza que você mais alimenta que prevalece. Eu quero te convidar hoje a continuar consagrando sua vida a Jesus, e dizer comigo: menos Adão e mais Jesus, menos Adão e mais Jesus, menos da natureza caída e mais da natureza restaurada na presença dEle. Quantos podem dar glória a Deus? E quem sabe até um aplauso ao Senhor nesta noite. Eu preciso reforçar com você esse conceito através de alguns textos. Prometo que termino em alguns minutos. É de uma espontaneidade, é de uma sinceridade que me lisonjeia o coração, ó amada igreja. Romanos capítulo de número 5. Nos outros 3 cultos eu só preguei Romanos 5. Com vocês eu fiz diferente. Capítulo de número 5, verso de número 12. Olhemos alguns textos dessa passagem, pois ela nos diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo por seu nome é Adão. Pelo pecado a morte entrou, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por Adão todos fomos colocados sob o jugo do pecado. Verso de número 15, precisamos entender isso, por favor. Entretanto não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Diga comigo: um homem, Adão, nos derrubou, um homem, Jesus Cristo, nos levantou. Por meio de um, caímos. Por meio do outro, levantamos. A natureza de um nos deu queda, a natureza do outro nos deu vida, e vida com abundância. A natureza de Adão trouxe morte, mas a natureza de Cristo traz vida. Verso de número 17. Segue a ideia. Vamos ler. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, vamos ler 17, muito mais aqueles que recebem, leia, de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, leia, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Eu não tenho a herança de morte de Adão, eu tenho a herança do reino que veio por meio de Jesus. A herança de Adão era morrer, mas a herança de Cristo é reinar. Alguém pode dar glória a Deus neste lugar? Verso de número 19, eu juro que termino. Lindinhos de Jesus. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos. Agora. Assim também, por meio da obediência de um único homem,
Diga comigo, Ele pagou a pena para que eu me tornasse justo. É por isso que sobre você não cabe mais acusação, porque pelo sangue de Jesus fomos todos justificados. Pelo sangue de Jesus somos lavados. Pelo sangue de Jesus somos purificados. Pelo sangue de Jesus recebemos uma nova vida. Pelo sangue de Jesus nos tornamos uma nova criação. Fica de pé. Levante as duas mãos. Diga comigo, pelo sangue de Jesus, as coisas velhas já passaram, e agora, na minha vida, tudo é novo. Diga, eu sou uma nova criação. Não somos mais herdeiros de Adão, somos herdeiros de uma outra natureza. A herança de Adão continua sem saber quem é, a herança de Adão sem saber o que pode, a herança de Adão sem saber o que quer. Mas a herança de Jesus diz quem somos, o que podemos e o que devemos querer. Eu quero a vontade do meu Pai. Eu sou o que Ele diz que eu sou. E eu posso o que Ele diz que eu posso. Dê a mão à pessoa da direita e da esquerda, por favor. E essa vai ser a oração de libertação mais profunda que você já fez. Não, ela não vai expulsar nenhum demônio, mas ela vai eliminar as brechas por onde os demônios dominavam pessoas. É Deus relembrando você de quem você é. É Deus relembrando você do que você pode. E é Deus relembrando você que você não é mais sujeito aos desejos da carne, mas está submetido à vontade e ao propósito de Deus. Oramos, Pai, em nome de Jesus, em Tua presença neste lugar. Rejeitamos e não nos submetemos mais à herança de Adão sobre nós. Rejeitamos agora toda a insegurança, toda a distorção e toda a mentira. E por meio de Cristo Jesus, rompemos com a velha natureza e dizemos não ao pecado, não às vontades, e nos consagramos por inteiro ao Senhor. Onde os desejos e os olhares e os traumas e os medos e as ansiedades e as necessidades governavam o homem, nós declaramos nesta noite: eu sei quem sou, sou criado à imagem do Filho de Deus. Eu sei o que posso e nele eu posso todas as coisas, inclusive dizer não ao pecado, não aos desejos. Pai, eu te peço agora, derrama sobre nós o Espírito Santo. Levante a sua mão e diga: eu sou alimentado pelo pão da palavra, e a minha natureza espiritual se renova agora, prevalecendo sobre a natureza carnal. Diga: em Jesus, pela palavra, eu sou uma nova criação. Minha referência não é Adão,
Minha referência não é meu pai, minha referência não é minha mãe. Diga: eu sou a semelhança do Filho de Deus. Levante bem alto e diga: menos Adão, mais Jesus. Menos carne, mais o Espírito. Menos da terra, mais do céu. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Desde o princípio, Deus Criador, antes de tudo existir. Aleluia. Sem referência, você fez a luz em meio à escuridão. E o teu falar, milhares de galáxias faz surgir. E o teu sopro faz planetas existir. Se as estrelas te adoram, eu também vou. Em tudo posso ver teu coração. Nas estrelas um sinal do teu amor. Se a criação te louva, eu também vou. Deus da promessa, cada palavra que fala não é em vão. Quando você fala, toda a ciência segue o som da sua voz. E o teu falar, bilhões de criaturas faz viver, evoluindo em torno de você. Se tudo te revela, eu também vou.